E aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você uma amostra grátis do que está rolando lá no Clube do Design Pro. Se você ainda não conhece o Clube do Design Pro, é um lugarzinho especial lá no Clube do Design, onde eu compartilho as minhas melhores dicas com foco principalmente em processo e na sua carreira. Nas primeiras aulas a gente falou bastante sobre atendimento, sobre briefing e também sobre precificação, como dar preço para sua mão de obra. E nesse vídeo aqui, ele é um complemento de um vídeo anterior, publicado lá no Clube Design Pro, onde a gente começou a falar sobre contrato. No vídeo anterior eu ensinei como eu envio os meus contratos diretamente no corpo do e-mail, sem precisar formalizar tudo através de um documento, um documento cheio de páginas. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o contrato mais formal, aquele contrato que é impresso, que é assinado, e a gente vai analisar cada uma das suas cláusulas. Vamos conhecer a composição de um contrato para prestação de serviços de identidade visual, que é o tipo de projeto que a gente está desenvolvendo lá no Clube Design Pro. Se você ainda não faz parte do Clube Design Pro e quiser conhecer, o link está aqui na descrição, dá uma conferida, vale a pena. Toda semana tem vídeo novo e você, além de ter acesso a esses vídeos, tem acesso também a muito material extra de qualidade. Eu espero que você goste. Se você tiver alguma dúvida, é só a utilização de comentários aqui embaixo. Você fica agora com o vídeo. Na nossa última aula a gente aprendeu como enviar um contrato utilizando o próprio corpo do e-mail. E hoje a gente vai analisar um contrato redigido, todo bonitinho, com as suas devidas cláusulas, e é um modelo que pode ser utilizado quando você quiser um maior apelo, formal no seu projeto. Lembrando que as duas situações são recomendações, e é fundamental que, se você quiser ter segurança jurídica na concepção dos seus contratos, você consulte um advogado, um amigo que trabalha na área, para que você tenha uma melhor orientação, tá bom? Então, nesse vídeo aqui a gente vai avaliar um dos modelos que eu deixei disponível para você baixar na aula passada. Então, se você não tem esses modelos, volta aí na aula anterior. Lá embaixo eu deixei o link para a parte do Google Drive, onde você vai encontrar todos os 3 modelos que eu deixei disponível lá para você, tá certo? Esse aqui é o primeiro modelo, o modelo 1, e nesse vídeo a gente vai comentar, eu vou ler aqui o contrato com você e a gente vai entender, eu vou comentar para você cada uma das partes do contrato, por que elas são importantes, por que elas estão no contrato, e isso pode te ajudar a você redigir o seu próprio contrato ou adaptá-lo às suas necessidades. A gente sabe que tem aí várias variáveis, questão de pagamento, de prazo, de tipo de serviço que vai ser prestado. Então é fundamental você entender como um contrato pode ser feito para que você possa adaptá-lo, ajustá-lo às suas necessidades e então utilizá-lo dentro do seu projeto, tá certo? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma mensagem, tá? Tudo que está em vermelho nesse modelo de contrato é o que você deve apagar ou o que você deve mudar, tá certo? Então aqui tem um pequeno aviso na parte de cima, esse contrato é um modelo e deve ser usado com cautela. Leia com atenção todas as suas cláusulas e faça os devidos ajustes de acordo com as suas necessidades e as do seu cliente. A assessoria jurídica especializada é recomendada para garantir a validade legal, e aí você pode selecionar e apagar, apagar esse texto aqui, olha, depois que você for começar a redigir o seu contrato, tá certo? E vamos lá, a primeira parte do contrato, obviamente, é a identificação das partes envolvidas nessa prestação de serviço, onde entra o contratante, que é a pessoa que está te contratando, e você vai colocar todos os dados que forem necessários, nome da empresa, CPF ou CNPJ, endereço, telefone, enfim, identificação de quem está te contratando para você fazer a prestação de serviços. Na segunda parte do contrato, nós temos o contratado, ou seja, é você, é a sua empresa. E aqui entram novamente os seus dados. Nome da empresa, CNPJ ou CPF, endereço, telefone e assim por diante. As partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no mesmo. Então você está identificando que isso aqui é um contrato e que as cláusulas pertencentes a esse contrato se seguem abaixo, tá certo? A primeira parte do contrato consiste na identificação do objeto ou do objetivo desse contrato, seja a prestação de serviço, o fornecimento de produtos e, claro, vai descrever como esse material vai ser fornecido, o que esse material, de como ele é composto, tá certo? E diz o seguinte, primeira cláusula,
O presente contrato tem objetivo a prestação pelo contratado de serviços, e aí vem aqui a descrição do serviço. Então, de serviço de criação de projeto de identidade visual, de serviço de criação de projetos de comunicação visual, de serviço de criação de material publicitário. Então, você identifica nessa descrição o que é o serviço, como que ele vai ser identificado, tá certo? Parágrafo único. Os serviços ora contratados não englobam execução material do projeto. Então isso aqui é importante caso você seja só o designer gráfico, tá certo? Se você apenas desenvolve projetos gráficos, que era o meu caso, e aí você coloca aqui que a prestação de serviço não engloba a fabricação do material. Então, por exemplo, você vai construir um projeto de identidade visual, mas não significa que você vai precisar imprimir esse projeto em lona, imprimir num cartão e assim por diante, tá? É claro que isso aqui precisa ser modificado e ajustado de acordo com o seu tipo de prestação de serviço, e aí você pode apagar esse parágrafo único ou complementá-lo de acordo com as suas necessidades, tá? Parcial, não englobam a execução material do projeto, parcial ou integralmente, ou trabalho de terceiros fornecedores, incluindo nesse caso, então, quer dizer que você não vai prestar serviços terceirizados, seja de impressão, de acabamento, enfim, você vai construir, nesse caso, apenas o que está descrito no contrato. Cláusula segunda, o presente contrato celebra uma prestação de serviço de natureza eventual, ou seja, você está dizendo que é um serviço que está acontecendo naquele momento. E, claro, de acordo com o contrato, vai ter o seu prazo, as suas condições. Não significa que você vai precisar ficar prestando serviços como um contratado daquela empresa, tá certo? Como um empregado, digamos assim. Dessa forma, não implica o estabelecimento de vínculo empregatício entre as partes e suas respectivas consequências. Cláusula terceira, o presente serviço está detalhado no documento em anexo, e é aqui que entra justamente a importância do briefing. É aqui na cláusula terceira que você deve identificar qual é esse documento em anexo. Então, o presente serviço está detalhado no documento em anexo, e aí você coloca a referência ao documento, briefing preenchido pelo cliente, ou briefing número tal, briefing da data tal. Então você deve identificar qual é esse documento de referência, que no nosso caso é o briefing, e você observa que ele é o detalhamento da prestação de serviço que a gente está criando, e é isso aqui que você vai usar para negociar com o seu cliente caso ele decida mudar o briefing, por exemplo. Cláusula quarta, o contratado apresentará ao contratante a alternativa criada para o projeto que deverá ser validada pelo contratante, sendo essa decisão atestada mediante documento com a assinatura das partes presentes nesse contrato, ou representante da mesma, mediante procuração em suas respectivas testemunhas. Essa cláusula quarta está falando da apresentação do projeto. Então você vai desenvolver o rascunho, vai desenvolver o projeto, vai padronizar ele, vai fazer aquela apresentação matadora que a gente vai construir quando a gente estiver preparando o nosso material, tá? Depois que você fizer essa apresentação, depois que você convencer o seu cliente de que o projeto que você desenvolveu é o melhor para ele, ele deve ou assinar a apresentação, ou se você enviar a apresentação por e-mail, ele vai te dar a resposta, tá? Dizendo, pode prosseguir, pode finalizar, está aprovado, e aí isso vai servir como comprovante de que a proposta foi aceita e é o que o contrato está descrevendo aqui. Nesse caso, eu acho importante você incluir justamente essa possibilidade, tá? Então, essa decisão é atestada mediante documento com a assinatura das partes ou aprovação via correio eletrônico, por exemplo, tá certo? Cláusula quinta, as decisões tomadas entre o contratado e o contratante via meios de comunicação não presenciais, como por exemplo e-mails, mensagens do WhatsApp, SMS, ligações, são consideradas válidas para o andamento do projeto. Então tudo que estiver dentro do escopo do projeto, que tenha sido trocada via mensagem, via e-mail, eu recomendo que você não tome grandes decisões sem registrar, tá? Então, se fez uma ligação, olha, Lilt, eu gostaria que você mudasse a cor que está no briefing de vermelho para azul. O cara falou isso por telefone, depois que você desligar, você pega o e-mail e manda, conforme nosso contato telefônico, a sua solicitação de mudar a cor de vermelho para azul será atendida e adicionada ao escopo do projeto. Formaliza, tá? Sempre mandando mensagens para que você tenha respaldo legal caso alguma coisa dê errado. Nunca deu errado para mim, mas é importante a gente sempre se prevenir, tá certo? Cláusula sexta, aplicam-se à relação entre contratado e contratante, além das normas dispostas no Código Civil Brasileiro,
o disposto na Lei 9.279 de 96, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial. Então é importante você dar uma lida nessa lei, que ela fala sobre a propriedade industrial, se eu não me engano, também fala sobre propriedade intelectual, vale você dar uma lida, e caso você queira adicionar outro tipo de lei, algum outro parâmetro judicial para a concepção do seu projeto, é importante você consultar um advogado para que você entenda melhor essas questões, tá? Parágrafo 1º. Caso o registro de propriedade industrial sobre o projeto desse contrato seja de interesse do contratante, o contratado cederá os direitos de propriedade industrial. Então, o que você está dizendo aqui é que se o seu cliente quiser registrar a marca, registrar a patente do projeto que você está desenvolvendo, patente não, né? Porque patente é outra coisa. Mas se ele quiser registrar os direitos de uso comercial da marca, você está cedendo esses direitos para ele, tá? No Brasil, quem desenvolve o projeto é o autor, isso é intransferível. Então, se você fez um projeto de logotipo, você é o autor do projeto de logotipo, isso não pode ser vendido, não pode ser transferido, não pode ser fornecido a outras pessoas. Só que existem dois tipos de direito, tá? O direito moral e o direito, nesse caso, de propriedade, o direito industrial, tá certo? E aí você vende justamente o direito industrial, o direito comercial, o direito daquela empresa de usar o seu projeto de maneira comercial para representar a sua marca ou o seu produto. Mas sempre que for requisitado, sempre que alguém perguntar, digamos assim, tá, de uma maneira bem simplista, se alguém perguntar para a empresa quem fez o projeto, ela é obrigada a fornecer os seus detalhes, os seus dados, dizendo, olha, quem é o autor é fulano de tal, tá certo? E isso também te dá respaldo para que você possa, por exemplo, no futuro, utilizar o projeto da marca no seu portfólio. Então, se você é autor, você está assegurado por lei de exibir esse projeto no seu portfólio, de ser referenciado como o autor desse projeto em qualquer meio, tá certo? Desde que, é claro, você, mesmo sendo autor, não infrinja os direitos comerciais fornecidos para o seu cliente por mediante de contrato ou de registro. Vale a pena você dar uma olhada aí. O INPI, todo ano ele lança o curso, pelo menos 2 vezes por ano, ele lança o curso de propriedade intelectual, curso geral de propriedade intelectual. Vale a pena você dar uma estudada, o curso é de graça, acontece na internet, se você pesquisar na internet, lá no Clube Design também eu já falei sobre esse curso, vale a pena você dar uma olhada, é bem legal. Parágrafo 2º. O contratado não se responsabiliza pelo processo de registro de marcas e patentes, cabendo ao contratante através de serviço especializado para este fim. Então você está dizendo aqui, olha, se você quiser registrar, beleza, eu te cedo os direitos, mas eu não faço o registro. Você vai ter que dar os seus pulos aí, contratar o seu prestador de serviço para fazer o registro no escritório de advocacia especializado ou coisa do tipo. Parágrafo 3º, o contratante poderá utilizar o objeto deste contrato para fins institucionais, no quais atestará o seu crédito criativo. Então isso aqui é justamente respaldando que você pode usar para fins de crédito criativo, dizendo que você, é claro, né, é o autor do projeto. A segunda parte do contrato, nesse caso, ela detalha as obrigações, tanto do contratante quanto do contratado, que é você, tá certo? Então vamos ler aqui essa segunda parte, obrigações do contrato. O contratado, tá? A obrigação do contratado nesse caso, se obriga a desenvolver todos os atos necessários à consecução do objetivo, tá? Ou do objeto. Então, você se obriga a desenvolver o projeto mencionado no contrato. Parágrafo único, o contratado se obriga ainda ao fornecimento de relatório, constando os resultados e técnicas apresentadas durante todo o período contratual, até a efetiva conclusão do objeto, caso o mesmo seja solicitado pelo contratante. Então, caso o seu cliente solicite um parecer, solicite um relatório do que você está desenvolvendo e como você está desenvolvendo, nesse parágrafo único que você está se obrigando a isso. Se você quiser remover esse parágrafo, você pode. De todo modo, na apresentação do projeto que a gente vai construir, a gente vai fazer algo mais ou menos assim, então é quase como se fosse um relatório. Você pode excluir esse parágrafo, não tem problema, ele não tem aí lá muita relevância para a concepção do nosso projeto, tá certo? Das obrigações do contratante, então a obrigação de quem está te contratando. Cláusula 8ª, o contratante se obriga a apresentar ao contratado todos os documentos e informações necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato, quando solicitado ou por iniciativa própria. Então, quando você precisar de alguma informação que seja importante e relacionada ao projeto, o seu cliente precisa lhe fornecer essa informação.
Cláusula 9ª, o contratante se obriga ao ressarcimento dos gastos previamente autorizados e necessários ao cumprimento do presente contrato efetuados pelo contratado, mediante a apresentação de recibos comprovantes sua nota fiscal. Aqui é justamente uma ressalva, né? Uma cláusula que liga aquilo que a gente descreveu lá no nosso orçamento. Então, se for necessário comprar uma fonte, comprar uma imagem, fazer, sei lá, uma assinatura de domínio, se você precisar fazer um site. Então, você, claro, precisa primeiro consultar o seu cliente, aprovar essa aquisição com ele. Posso comprar? Pode, e aí ele vai fazer o ressarcimento disso através dessa cláusula do contrato, ok? A próxima parte do contrato se refere a pagamento. Então aqui que você vai detalhar como que vai entrar o cacife na sua conta, né? Cláusula 10ª, pela prestação de serviço previsto neste contrato, o contratante pagará ao contratado o valor de, e aí vem o valor, o preço da sua mão de obra, o serviço, né? Correspondente à prestação de serviço ao material necessário para tal prestação. Aqui é importante você colocar aqui, né? O valor de prestação de serviços e ao material necessário para tal prestação, mais as aquisições. Deixa eu ver como é que está aqui em cima, né? Mais os devidos ressarcimentos mencionados na cláusula 9ª. Então, dizendo aqui que além, é claro, desse valor, ele também precisa pagar os ressarcimentos mencionados na cláusula 9ª, caso necessário, tá? Então, aqui é o valor total do contrato, mais os ressarcimentos que forem eventualmente necessários. E aí vem a forma de pagamento. Cláusula, que está cláusula, né? Cláusula 11ª, pela prestação de serviços hora acordado, o contratante pagará ao contratado o valor acordado na cláusula 10ª do decorrente contrato. Nesse caso, você vai dizer que se vai ser à vista, se vai ser parcelado, se ele vai precisar pagar em conta bancária, enfim, você vai dar os detalhes aqui, não é? Todo dia, mês. Então tem aqui a descrição em vermelhinho para você entender como é que funciona. Cláusula 12ª, o pagamento acordado da cláusula 11ª do presente será realizado por meio de depósito em conta bancária, não é? Aí você coloca aqui o método de pagamento da sua preferência, do contratado cujos dados estão dispostos a seguir. Um detalhe importante, tá? Aqui em cima, nessa parte aqui da forma de pagamento, então você precisa mencionar se você for receber uma entrada, tá? Então, pela prestação de serviço hora contratada, o contratante pagará ao contratado o valor acordado da cláusula 10ª do presente contrato, sendo o pagamento da primeira parcela, tá, no dia tal, no caso antes do início da prestação do contrato, tá certo? E o restante na entrega do contrato, por exemplo. Então você coloca aqui as condições de pagamento, tá? Então se você vai receber uma entrada e vai receber o restante na entrega do seu projeto, é aqui que você vai mencionar, tá certo? Então você descreve que ele vai precisar pagar uma entrada no valor de 50% da concepção do projeto para que o projeto seja iniciado. Depois que o projeto for iniciado, claro, né? Aí vem as questões relacionadas ao pagamento posterior. Depois que o projeto for entregue, o cliente deverá efetuar o pagamento da parte final para receber os documentos, por exemplo, ou depois que a proposta for aprovada, ele faz o pagamento para fazer a finalização. Fica aí a seu critério. Aqui embaixo vem os dados de pagamento para você receber na conta bancária, ou se vai ser por cartão de crédito, via PayPal, via transferência, via boleto, você coloca aqui como for necessário. Aí a rescisão. O presente contrato poderá ser rescindido caso uma das partes não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas desse instrumento. Cláusula 14ª, caso o contrato seja rescindido, o contratante deverá arcar com os custos referentes às etapas do projeto realizadas até a data da rescisão. Os valores de cada etapa estão especificados no anexo 1 deste documento. Aí você coloca aqui para garantir a coerência dessa informação, tá? Então você pode tanto fazer como a gente fez ali no nosso e-mail, né? Colocar as condições de rescisão exatamente daquele jeito. Se você não tiver condições de atender o projeto, você pode devolver uma parte do valor. Se o cliente mudar o escopo do briefing, você pode cobrar um valor. Então aqui nessa cláusula 13ª, 14ª, você pode colocar outras cláusulas justamente ajustando isso de acordo com as condições de recebimento, de pagamento, de cancelamento de contrato. E caso exista um termo de como essa contratação vai ser rescindida ou não, se você precisar colocar algum anexo, ou no caso o orçamento lá descrito que ele tem que pagar metade, então você coloca aí tudo direitinho, tudo bem detalhado para evitar qualquer tipo de problema.
E fechando aqui o nosso contrato, vem o prazo, né? Cláusula 15ª. O presente contrato deverá ser executado pelo contratado no prazo, e aí vem o prazo, né, de tantos dias, de tantos meses, podendo ser prorrogado até informar os dias úteis aí que pode haver prorrogação. Nesse caso você pode até descrever, né? Podendo ser prorrogado em caso de renegociações, podendo ser prorrogado de acordo com o andamento do projeto e os necessários ajustes que forem sendo feitos durante aí a concepção, né? Então você pode colocar aí essa questão, tá? Ou ainda, de acordo com as especificações do anexo 1, nesse caso seria o seu briefing, né? Desde que tal prorrogação seja devidamente fundamentada. Cláusula 16ª, tem vigência o contrato a partir da assinatura. Do fórum, cláusula 17ª, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem um fórum dele, geralmente é o fórum da sua cidade, né? Onde você tem o seu advogado, onde você vai fazer o registro em cartório caso seja necessário. Cláusula 18ª, por estarem assim acertadas as partes, firmam o presente instrumento em 2 vias de igual teor, juntamente com suas respectivas testemunhas. Aí vem a data, a cidade, a data e a assinatura. A sua assinatura, né? Se você tiver testemunha já disponível, você assina aqui a testemunha 1 e a assinatura na verdade assim, aqui é o contratante que vai assinar, no caso é o seu cliente, e aí ele vai assinar aqui com a testemunha dele, e aí você assina e coloca aqui a sua testemunha, caso você queira incluir testemunhas, mas geralmente se você só colocar a assinatura do contratante, do contratado e reconhecer em cartório, você já tem respaldo. Eu acredito que mesmo se você não reconhecer, vale a pena você constar o advogado, esse contrato assinado, né, já tem aí o seu devido valor legal, tá certo? Bom, então isso aqui é o escopo, né, é o que seria um contrato para prestação de serviços para o tipo de projeto que a gente está desenvolvendo, um projeto de construção de identidade visual. Novamente, dependendo do briefing, é claro, né, os 2 documentos se complementam, tanto o contrato quanto o que está descrito no briefing, como a construção de outros projetos que sejam relacionados não só à identidade visual, como cartões de visita, papel timbrado, envelope, plotagem. Então, isso tudo precisa ser muito bem avaliado quando você vai começar a oferecer o seu serviço para os seus clientes. Lembrando sempre de considerar a nossa precificação. Então, todo o tempo que você vai precisar desperdiçar, que você vai precisar investir no seu cliente para chegar até a finalização do seu projeto, precisa ser devidamente contabilizado para você não ter prejuízo, ok? E aí, firmando um contrato bonitinho, enviando isso aqui para o seu cliente, ele vai imprimir, vai assinar, vai mandar de volta. Como os meus clientes, a maioria eu atendo pela internet, são clientes que moram em outros estados, em outras cidades, até em outros países, eu prefiro fazer aquele no corpo do e-mail. Você pode inclusive pegar esse texto aqui, colar no corpo do e-mail e pedir só para ele dar o de acordo, que também já está valendo, tá? Isso é como eu faço, ok? Para clientes que moram em outros estados. Se for um cliente local, que mora no mesmo bairro que você, na mesma cidade que você, fica com certeza muito mais fácil de você imprimir e levar lá para ele assinar, ok? Se for um cliente corporativo, um cliente comercial, uma empresa, aí você também pode fazer esse contato, porque a empresa pode assinar e enviar para você por correio, por exemplo. Aí você tem que preparar tudo bonitinho, mandar o endereço, fazer toda aquela questão de logística, tá certo? Mas entendendo o que eu mostrei aqui sobre como o contrato funciona, como as suas partes são compostas, você com certeza já tem meio caminho andado para você desenvolver o seu próprio contrato, ou utilizar esse modelo e adaptá-lo para a sua necessidade, e já está pronto para a gente começar, né, a avaliar e desenvolver o projeto do nosso cliente.